boa tarde, boa noite, meus bebezordos aqui do YouTube. Quem tá na área é Felipe Marinho, da Pediatria, aqui do Médico Residente, para mais um Aprendendo com Questões. Hoje vamos iniciar uma série sobre cardiopatias congênitas. Então vamos falar sobre várias cardiopatias congênitas que caem na prova, tanto de forma isolada, como por exemplo, características clínicas de cada uma dessas cardiopatias, como também no diagnóstico diferencial das mesmas. Então hoje a gente vai comentar sobre persistência do canal arterial. Mas como é o primeiro vídeo dessa série, a gente vai entrar muito também na fisiopatologia das doenças, né, que estão ali dentro do escopo das cardiopatias congênitas, a parte clínica e principalmente a transição da circulação fetal. E com isso, a gente já vai para essa primeira questão aí para vocês. Então a questão que eu trago é da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa 2022, que quer saber quais são as alterações que ocorrem nos primeiros 2 dias de vida na transição normal da circulação fetal para neonatal. Então vamos lembrar aqui comigo, tá? Então quando a minha criança nasce, ela sai de um período fetal e ela vai ter, naquela época, uma difusão placentária, então a chegada de oxigênio, a chegada de nutrientes acontecem pela placenta. Nesse ambiente, os pulmões não possuem função de hematose e eles estão cheios de líquidos. Dessa forma, os vasos pulmonares, eles estão com a resistência vascular aumentada. Associado a isso, devido à presença da placenta, a resistência vascular sistêmica, ela é pequena. Então, esse período era o da barriga, era o período que a criança estava dentro do útero da mãe. A partir do momento em que ela nasce, acontecem várias coisas. Nasceu. E aí, o que acontece? Ela vai para o período pós-natal, a circulação pós-natal. Então, agora, o pulmão assume a função de hematose, então essa placenta, ela vai embora, e aí o pulmão começa a fazer essas trocas. Associado a isso, o líquido que estava dentro do pulmão, ele é expulso, o ar entra e com a presença, pessoal, dessa função de hematose, a perda de líquido, os vasos pulmonares, eles dilatam. Nessa ocasião, a gente vai ocasionar uma redução drástica da resistência vascular pulmonar e associado a isso, a gente vai ter também o fechamento dos shunts naturais. Então eu vou fechar o shunt que ligava a placenta à circulação sistêmica venosa. A gente vai fechar o FOP, aquele forame oval que ligava o átrio direito com o átrio esquerdo, e também vai fechar o canal arterial. Aqui seria uma transição normal. Associado a isso, como eu perco a placenta, olha o que é que vai acontecer, a resistência vascular sistêmica, ela vai se elevar. E com isso, pessoal, a gente tem uma mudança drástica entre a circulação do período intraútero, período fetal, para a circulação no extraútero, no período pós-natal. Vamos ver em imagens, tá? Vamos ver e ficar felizes de estarmos vendo isso em imagens. Olha aqui comigo. Anatomofisiologia. Então, o normal é que 2 eventos aconteçam aqui dentro dessa circulação. A gente tem como os 2 principais aquela questão da queda da pressão pulmonar, que a gente comentou no slide anterior, e também o fechamento do canal arterial. Então, Felipe, vamos entender como é essa circulação. Como era a circulação no período fetal? Então, eu tinha a placenta, eu tinha aqui ó, a veia umbilical, ligando através do ducto venoso na veia cava. Essa veia cava leva o sangue oxigenado, então, para o átrio direito, que tem 2 caminhos. Pode ir para o ventrículo direito, ou pode ir através do forame oval para o átrio esquerdo. Então aqui, pessoal, eu tenho 2 caminhos para esse sangue que vem da veia cava superior e da veia cava inferior. A gente ainda tem uma estrutura chamada de válvula de Eustáquio, que faz com que esse sangue que venha do ducto venoso através da veia cava inferior, ele seja direcionado de forma primordial para o forame oval. E com isso, tem uma preferência na passagem do sangue para o átrio esquerdo. Mas isso é um detalhe, mas não custa a gente falar aqui. Só que esse sangue, pessoal, como ele pode ir para 2 caminhos, ele pode ir para o átrio esquerdo, ir para o ventrículo esquerdo e chegar na circulação sistêmica. Assim como eu também posso ter o sangue que atinge o ventrículo direito, já que ele está vindo do átrio direito. Do ventrículo direito ele vai chegar no pulmão.
Só que no pulmão, os vasos pulmonares estão todos vasoconstrictos. Ou seja, a resistência vascular pulmonar está muito alta. Então, nesse momento, ele tenta fugir daquela circulação. Como é que ele foge? Através dessa estrutura aqui, que é o canal arterial. Então, ele vai ter um shunt, que é um dos shunts naturais que a gente já comentou. Então, olha, eu tenho um shunt do ducto venoso, eu tenho um shunt do forame oval, eu tenho outro shunt, que é a questão do canal arterial. Então, todas essas estruturas, elas são essenciais no período fetal. Depois que a minha criança nasce, isso aqui se perde, isso aqui tende a se fechar e o canal arterial também. Então, essas estruturas, naturalmente, elas precisam se fechar após o nascimento. Só que aí, às vezes, algumas dessas estruturas se mantêm abertas, às vezes meu coração ele não tem as 4 câmaras, às vezes os vasos da base não estão nos locais corretos. Então, essas estruturas, elas precisam estarem corretas para que a gente tenha um coração anatomicamente normal. Se eu não tenho alguma dessas estruturas da forma correta, ou eu tenho alguma estrutura que deveria estar fechada, aberta, a gente está diante de uma cardiopatia congênita. Felipe, por que a gente vai falar sobre esses eventos mais importantes? Porque eles vão ser muito importantes para a gente entender as manifestações clínicas das cardiopatias. Como assim? Quando a gente fala de queda da pressão pulmonar, é um evento natural. E é um evento, pessoal, que vai nos ajudar a pensar na clínica das cardiopatias mais comuns da pediatria, que são as cardiopatias com hiperfluxo pulmonar. Por que eu estou falando isso? Porque o sangue, ele sempre vai ter a tendência de correr do lado que ele tem mais resistência para chegar, para o lado que ele tem menos resistência. Então ele vai para o local mais fácil. Então se eu tenho lá um local que eu vou numa rua larga, que não tem muita curva, em relação a outra, que tem várias curvas e a rua é curtinha, eu vou preferir a rua larga e reta. Eu gasto menos energia. E o sangue pensa dessa forma. Então, quando a minha pressão pulmonar ela cai, se eu tiver um shunt entre a circulação sistêmica e a circulação pulmonar, a preferência vai ser sair do sistêmico e ir para o pulmão, fazendo com que esse pulmão receba mais sangue e tenha a clínica de hiperfluxo. Felipe, então vamos entender. Essa queda da pressão pulmonar, ela acontece quando? Será que é logo depois que a criança nasce? Sim, pessoal. Ela ocorre de maneira drástica logo após o nascimento, nas primeiras horas de vida, e ela continua caindo ao longo dos primeiros dias de vida até ali o final dos primeiros meses, geralmente até o 2º, 3º mês de vida, que é o período que essa pressão pulmonar vai chegar nos níveis do adulto. Então aqui, a queda da pressão pulmonar pode acontecer de forma gradativa. E o fechamento do canal arterial, ele acontece quando? Ele acontece, pessoal, inicialmente de maneira funcional, com a vasoconstricção do canal, mas quando a gente vai passando o tempo devido à presença de oxigênio, redução de mediadores inflamatórios, principalmente as prostaglandinas, esse canal ele vai se fechar de forma anatômica. Então ele fecha de forma funcional nas primeiras horas de vida e geralmente até o final da primeira semana ele também se fecha de forma estrutural. Lembrando que os prematuros, por causa de mecanismos falhos ainda, imaturos, eles podem ter esse fechamento do canal posterior. Mas em geral, o canal arterial vai se fechar logo depois que a criança nasce, nas primeiras horas de vida, e a queda da pressão pulmonar de forma importante também acontece nessas primeiras horas. E é por isso que a gente entende por que as clínicas de cardiopatias congênitas podem não estar presentes logo após o nascimento, justamente por esse fato. Então vamos entender aqui como é que a gente pode separar as cardiopatias congênitas. Habitualmente, a gente separa em relação ao fluxo pulmonar. Eu tenho as cardiopatias de hiperfluxo pulmonar, aquelas que o sangue vai chegar em maior quantidade aos pulmões, geralmente associado a um shunt esquerda-direita, ou seja, da circulação sistêmica parapulmonar, como é o caso, por exemplo, de qualquer coisa que facilite essa comunicação, e a persistência do canal arterial é uma delas, porque persistência do canal arterial é um canal arterial aberto, ligando a circulação sistêmica da pulmonar, e como o pulmão tem uma resistência diminuída em relação à sistêmica, ele vai receber mais sangue, então a gente já começa a perceber certas coisas nesse padrão. Eu também tenho cardiopatias de normofluxo pulmonar, essas nem têm um fluxo aumentado nem diminuído, e eu tenho as cardiopatias de hipofluxo pulmonar, em geral associado a uma obstrução
do fluxo para o pulmão. Seja uma obstrução no coração direito, lá do átrio direito para o ventrículo direito, do ventrículo direito para a pulmonar, às vezes um tronco da pulmonar que tem uma obstrução, então isso a gente tem que imaginar, tá? Então, para o pulmão ou do coração direito, tá? Então não pode esquecer disso. Felipe, tem outra forma da gente sequenciar as cardiopatias congênitas? Tem, pessoal. A gente pode chamar ainda as cardiopatias de cianóticas ou acianóticas. Quem é que vai diferenciar a presença ou não de cianose? Mas lembra que a cianose de cardiopatia é uma cianose central, tá? A cianose central, aquela que pega a extremidade, que pega a região perioral, ela é diferente da acrocianose, que pode acontecer inclusive por causa do frio. Então, cardiopatias cianóticas, a gente lembra que a cianose ela é central, associada a uma saturação baixa e que não responde ao oxigênio. As cardiopatias acianóticas, que são a maioria, podem estar associadas, pessoal, a quadros clínicos mais típicos das cardiopatias mais frequentes, como é o caso, por exemplo, das cardiopatias de hiperfluxo, como a gente comentou. Felipe, tem outro tipo de cardiopatia que tu quer colocar? Eu sempre coloco na aula, que é a obstrução do ventrículo esquerdo. Então, da mesma forma que eu tenho cardiopatias que o ventrículo direito está obstruído e faz hipofluxo pulmonar e pode cursar com cianose, no caso das cardiopatias que cursam com a obstrução do ventrículo esquerdo, se for uma obstrução muito importante e que eu não tenha outra forma do sangue chegar na aorta, chegar na circulação sistêmica, o meu paciente vai evoluir com choque. Então, se vocês lembrarem dessa estrutura, tanto lá da transição da circulação fetal para a circulação pós-natal, e aqui, em relação às divisões das cardiopatias congênitas, a gente vai acertar a maioria das questões de prova. E aqui, pessoal, nesse primeiro vídeo da série de cardiopatia congênita, vocês vão ver conhecimento de outras cardiopatias, mas que elas serão comentadas ao longo dessa série. Então não fique estressado, vai aprendendo aos poucos e, principalmente, vamos entendendo a anatomofisiologia para ficar mais fácil. Então, como de costume, vamos fechar a questão. Então, aquela questão queria saber o seguinte: na transição normal de circulação fetal para neonatal, qual das seguintes alterações ocorre nos primeiros 2 dias de vida? Então, quais são os 2 eventos mais importantes? A queda da resistência vascular pulmonar e o fechamento do canal arterial, né? Lembra lá que o canal arterial também pode aparecer na prova como ducto arterial, ducto arterioso, é a mesma coisa. Então, esses são os 2 eventos mais importantes. Então, vamos lá nas alternativas. Letra A, diminuição do fluxo pulmonar. Isso é verdade? Não, por 2 motivos. Primeiro, porque a gente já falou que a resistência vascular pulmonar vai diminuir, então o fluxo pulmonar vai tender a aumentar. Lembra lá, está dificultando menos, então ele recebe mais sangue. E lembra também que o pulmão vai expandir, né? Então, para fazer hematose, sangue tem que chegar. E na época que a criança estava dentro da barriga, o pulmão estava cheio de líquido, não tinha uma função de hematose. Então, nesse caso, realmente está errada a letra A. A letra B diz diminuição da resistência vascular sistêmica. Isso é verdade? Não, né? Porque eu perdi quem? A placenta. A placenta é um território de baixa resistência. Então, se eu perco a placenta, a resistência vascular sistêmica, ela também aumenta. Então, aqui, ó, letra A e letra B, na verdade, deveria ter sido colocado aumenta. Na letra C, aumento da resistência vascular pulmonar. Isso é verdade? Não, a gente já viu. O pulmão vai perder líquido, os vasos vão dilatar e a resistência vascular pulmonar cai. Então, não é aumento, é diminuição. E a letra D fala fechamento tardio do canal arterial. Não, a gente já viu. O fechamento normal é ali nas primeiras horas de vida. O fechamento realmente estrutural, o fechamento definitivo, ele vai ser posterior. Mas aqui, fechamento tardio do canal arterial não é usual. Então, notem que essa questão não possui resposta. A banca, pessoal, apesar dos recursos, liberou o gabarito como sendo da letra C. Mas isso vai contra tudo que a gente fala sobre transição de circulação fetal para neonatal e deveria ter sido anulada. Mas notem que ela seria uma questão muito bonita
se eles tivessem colocado só ali, ó, diminuição da resistência vascular pulmonar, que é o que ocorre justamente ali de forma drástica nas primeiras horas de vida e que vai continuar acontecendo ali ao longo dos primeiros dias de vida daquela criança. Então, questão boa, mas infelizmente a banca não anulou. Mas vamos continuar aqui comigo, ó. Quantas repercussões pulmonares e sistêmicas da persistência do canal arterial em recém-nascidos é correto afirmar que? Vamos comigo. Vamos agora falar do nosso motivo da aula de hoje, persistência do canal arterial. Então, a persistência do canal arterial, nada mais, nada menos, é uma comunicação da artéria pulmonar com a aorta descendente. Aquela comunicação que a gente viu que no período fetal, ela era essencial. Só que depois que a criança nasce, esse canal arterial deveria se fechar, mas nesse caso não se fechou, manteve-se essa comunicação. Quando a gente tem, pessoal, uma comunicação, né, que é mantida, uma persistência desse canal arterial, a gente pode relacionar com algumas patologias ou situações clínicas. A gente lembra que as meninas são as mais afetadas pela persistência do canal arterial. A gente tem associação com um tipo de infecção congênita, a síndrome da rubéola congênita, que por sorte hoje, devido à vacinação, a gente tem uma incidência muito pequena. E a gente ainda tem associação da persistência do canal arterial com prematuridade. Lembra lá, quando a gente falou do fechamento do canal arterial, que no prematuro pode demorar mais por causa da imaturidade das estruturas, a imaturidade da resposta à diminuição dos mediadores inflamatórios e resposta ao oxigênio no fechamento do canal arterial? Então, os prematuros têm o maior risco de evoluírem com PCA. Só que lembra, pessoal, essa relação do risco está relacionada ao peso e à idade gestacional. Quanto menor o peso ao nascimento, quanto menor a idade gestacional ao nascimento, maior o risco de persistência do canal arterial. E aí a gente imagina, né? Qual é a clínica envolvida na persistência do canal arterial? Então, como a gente comentou, a persistência do canal arterial é a manutenção dessa estrutura aberta. Então, não vou esquecer. Se essa estrutura me liga a aorta com a pulmonar, a gente precisa imaginar para onde esse sangue vai por essa estrutura. Então, o sangue sempre vai de onde ele tem maior resistência para onde ele tem menor resistência. Isso a gente não pode esquecer. Então, numa situação normal, a circulação sistêmica sempre está numa resistência maior. Então, nessa situação, eu vou ter um sangue que vai ter a tendência de sair da circulação sistêmica para a circulação pulmonar. Ou vocês podem ver na prática o que nós chamamos de shunt esquerda-direita. Por quê, Felipe? Porque a aorta é nossa circulação esquerda, porque vem do ventrículo esquerdo, e a circulação pulmonar é a direita, que vem do ventrículo direito. Então, quando a gente tem esses casos de persistência do canal arterial, parte do fluxo que vem da aorta vai do canal arterial para a circulação pulmonar. Então, essa circulação pulmonar vai receber sangue lá do ventrículo direito e também vai receber uma parte do sangue do ventrículo esquerdo. Então, o meu paciente vai ter uma clínica de hiperfluxo, que é a clínica que é determinada por esse aumento do quantitativo de sangue que chega no pulmão. A gente ainda tem também o que nós chamamos de roubo de fluxo, que vai ser esse sangue que vem pela aorta, que faz a pressão sistólica, parte dele vai ser roubado pela circulação pulmonar, então a gente vai ter uma clínica de pulsos amplos, semelhante à clínica da insuficiência aórtica, que também tem esses pulsos amplos. A gente também vai ter uma PA divergente, então a sistólica muito afastada da diastólica, então essas duas clínicas aqui são causadas por esse roubo de fluxo. A gente também vai ter um sopro característico, que é dito sopro contínuo em maquinaria, que é um sopro cisto-diastólico, geralmente aqui, ó, na borda external esquerda alta, e a gente pode ter cianose diferencial. Felipe, como é que a gente explica a cianose diferencial? Então, naqueles pacientes que passaram muito tempo sem o diagnóstico da persistência do canal arterial, sem o manejo adequado, eles, devido ao hiperfluxo, vão cursar com aumento da resistência vascular pulmonar. Eita, Felipe, bugou aqui. Entende comigo. Se eu tenho hiperfluxo pulmonar, o fluxo para o pulmão está aumentado, não é isso?
O meu pulmão, pessoal, ele não quer isso. Então, os vasos pulmonares, ao longo do tempo, eles começam a fazer vasoconstricção. Essa é a ferramenta mais rápida para limitar esse hiperfluxo. Só que chega um momento que está há tanto tempo tendo constrição que eu tenho alteração das camadas musculares desses vasos, cursando agora com a resistência vascular pulmonar aumentada. E em algumas situações, aquelas que atrasam muito o diagnóstico e o manejo dessas cardiopatias de hiperfluxo, o meu paciente evolui para uma hipertensão pulmonar. Se meu paciente evolui para uma hipertensão pulmonar, esse shunt, que era esquerda-direita, ele muda. Ele vai ser agora da direita pela esquerda para o canal arterial. E aí, o que é que vai acontecer? A parte do sangue que chega na aorta descendente vai ter mistura de um sangue que ainda não foi trocado no pulmão. Então, é um sangue pouco oxigenado. Então, eu vou ter cianose do dimídio inferior e vou ter uma oxigenação relativamente preservada nos membros superiores. Por isso que a gente chama cianose diferencial. Eu tenho cianose de uma extremidade e não tenho da outra. Então, aqui, essa cianose diferencial é na situação da hipertensão arterial pulmonar. E aí a gente volta, né? Se eu estou pensando aqui, então, num paciente que tem toda essa clínica da persistência do canal arterial, que tem esses fatores de risco, eu preciso entender também o manejo. E o manejo da persistência do canal arterial pode ser feito de forma clínica, com a utilização de ibuprofeno e indometacina, que são anti-inflamatórios não esteroidais, esses muito utilizados nos prematuros. Então, os prematuros podem ter resposta a esse tratamento clínico, mas em crianças mais velhas, recém-nascidos termo, a gente pode aguardar o fechamento espontâneo, mas quando isso não ocorre, a gente precisa fazer o seu fechamento, que pode ser feito através de cateterismo, por um tratamento percutâneo, ou realmente um tratamento cirúrgico. Inclusive, pessoal, com a toracotomia pequenininha, tá? Mas precisa sim da abertura do tórax do meu paciente. Então, notem que eu tenho formas de tratar clinicamente, em geral, restrito aos prematuros, e eu vou poder também fazer o tratamento percutâneo e ou o cirúrgico. E como eu disse a vocês, a clínica predominante da persistência do canal arterial é uma clínica de hiperfluxo pulmonar. E aqui eu estou colocando para vocês lembrarem quais são as manifestações clínicas desse tipo de cardiopatia. Não é só da persistência do canal arterial, é também das outras cardiopatias de hiperfluxo. E isso pode até atrapalhar você na hora de fazer uma questão. Então, quando eu penso em persistência do canal arterial, eu vou ver a clínica de hiperfluxo, mas eu vou ver as outras coisas. PA divergente, pulso amplo, eu vou ter lá aqueles pacientes com sopro e maquinaria. Então, você não fixe só na clínica de hiperfluxo. A clínica de hiperfluxo é para você colocar esse paciente num grupo de patologia. Então, qual é a clínica da cardiopatia de hiperfluxo? Então, é um paciente que vai ter infecções respiratórias de repetição, vai ser um paciente que tem um desconforto respiratório, vai ter uma taquipneia. É um paciente que, devido ao desconforto respiratório, vai interromper as mamadas, pode ter descrição de sudorese, inclusive é muito característico ter uma sudorese do polo cefálico ao esforço. Então pode ser uma criança que durante a mamada tem sudorese de polo cefálico e logo depois ela para de mamar. A gente tem uma criança com taquicardia e cardiomegalia. Pode haver hepatomegalia por causa da congestão também sistêmica. E a gente tem o déficit pontoestatural, seja pelo aumento da taxa metabólica associada a essa cardiopatia, seja, pessoal, também associado à situação em que a gente fica muito, ligado, que é a descrição da dificuldade de alimentar. Poxa, a criança infecta sempre, ela sempre está com desconforto, é uma criança muito mais grave. Então, nessa situação, realmente a gente tem que ficar ligado que o déficit pontoestatural pode aumentar ainda mais a morbidade dessa criança. Então, sabendo disso, de colocar aquela criança na caixinha da cardiopatia de hiperfluxo por causa dessas manifestações, depois separando na possibilidade de persistência do canal arterial por causa da apresentação do exame físico que foi descrito, eu vou ter mais orientação para marcar a resposta correta. Algumas questões mais difíceis podem trazer a questão da prematuridade, principalmente a prematuridade extrema, para o enunciado. E o que é que eu tenho que lembrar aqui? Eu tenho que lembrar, pessoal, que nos prematuros, em especial, de novo, os
prematuros extremos, existe uma associação que a persistência do canal arterial piora a evolução da SDR, ao aumento do risco para displasia broncopulmonar, inclusive, pessoal, aqueles pacientes com SDR e persistência do canal arterial podem ter uma dificuldade maior de sair da ventilação mecânica. Eu também aumento o risco de hemorragia intracraniana e olha, não tem aquele roubo de fluxo que a gente comentou, que justifica o pulso amplo, justifica a PA divergente? Então, se ele tem roubo de fluxo da aorta descendente, eu também tenho aumento do risco de enterocolite necrosante. Então, eu tive lá algum grau de isquemia daquele intestino e ele evolui com enterocolite necrosante. Então, várias situações dos prematuros extremos que aumentam ainda mais a mortalidade dessa faixa de pacientes. Então, eu tenho que ter cuidado com a persistência do canal arterial, eu tenho que ter cuidado com essa questão da associação da prematuridade. Mas vamos voltar, pessoal, para a questão da CSPE 2020. Quanto às repercussões pulmonares e sistêmicas do PCA, é correto afirmar que, e olha, ele falou recém-nascido. A letra A diz que ocorre aumento do fluxo sanguíneo e edema pulmonar relacionados a um importante fluxo direito e esquerdo pelo canal arterial. Isso está correto? De cara você já marca um X. Porque o fluxo, pessoal, ele é esquerdo-direito. Circulação sistêmica para circulação pulmonar. Então aqui a gente anula. E lembrem que se o meu pulmão está recebendo mais sangue, é hiperfluxo, o shunt tem que vir da onde? Da esquerda para a direita. Então você consegue anular a letra A dessas duas formas. A letra B diz assim, ó, há aumento da pré-carga do ventrículo esquerdo, acarretando o aumento da pressão diastólica final nesse ventrículo e da pressão capilar pulmonar. Felipe, que coisa é essa? Não estou entendendo nada. Vamos desenhar o coração comigo. Então, eu tenho um shunt que ele é esquerda e direita. Então, eu chego com mais sangue lá no pulmão. Só que o pulmão, pessoal, ele vai pegar esse sangue e vai jogar para alguém, né? Vai jogar para quem? Para as veias pulmonares. Então, as veias pulmonares chegam aonde? No átrio esquerdo. Se chega no átrio esquerdo mais sangue, o que aconteceu? Pré-carga aumentada do ventrículo esquerdo. Com isso, se chega mais sangue no átrio esquerdo, vai chegar mais sangue aonde? No ventrículo esquerdo. Então, eu tenho um aumento da pressão diastólica do ventrículo esquerdo. E dessa forma, há um aumento da pressão capilar pulmonar. Porque se o átrio esquerdo está mais cheio, porque o ventrículo esquerdo está mais cheio, vai ter um aumento da pressão capilar para cima, no pulmão. Então, a resposta letra B, certinha. Apesar deles não terem trazido conhecimento que a gente cobra muito de vocês aprenderem. Ele trouxe uma coisa mais rebuscada. Mas vamos anular as outras alternativas para vocês entenderem. Olha a letra C. Apesar da maior ocorrência de prematuros, a PCA não foi relacionada com o aumento do risco de displasia. Aqui você não pode cair, né? Porque eu acabei de falar isso para vocês. PCA está associado, assim, a ter o maior risco de broncodisplasia nos prematuros. Letra D. Há aumento do fluxo sistêmico, especialmente para rins e circulação mesentérica? Não, a gente também falou. Se eu tenho roubo de fluxo, eu tenho menos sangue chegando nas estruturas irrigadas pela aorta descendente. Então, eu tenho um roubo de fluxo dos rins e da circulação mesentérica. Então, não existe aumento. Inclusive, risco para enterocolite necrosante. Letra E. A redução do fluxo sistêmico pode funcionar como fator protetor para hemorragia intracraniana? Não. É um fator de risco. Então, olha, se você soubesse tudo aquilo que a gente falou, você já marcava a letra B. Vamos ver como cai outra questão. E agora a gente começa nas questões de diagnóstico diferencial, tá? Então, FPB 2020. Em paciente nascido a termo, durante a avaliação clínica com 15 dias de vida, foi detectado, sopro contínuo, com hiperfonese de segunda bolha, pulsos periféricos, amplos, sem cianose. A principal hipótese diagnóstica para a provável cardiopatia com os dados descritos é... Vamos lá, a questão falou, pessoal, de uma cardiopatia acianótica que tem sopro contínuo. Só faltava ele dizer cisto diastólico em maquinaria, na borda external esquerda alta. Ele falou de pulso amplo, só faltava ele dizer de PA divergente. Então aqui, pessoal, estou falando de qual cardiopatia? Lembra, persistência do canal arterial. Entre essas cardiopatias que estão no enunciado, a sua dúvida maior deveria ser para comunicação interventricular. Por quê?
Porque a questão poderia trazer uma clínica de hiperfluxo, mas eles não falaram nada da clínica do paciente. Não falou se o paciente estava chocado, se o paciente estava realmente desconfortável. Ele até não falou, pessoal, se meu paciente tinha alguma coisa mais longo termo. Então aqui tem que ser persistência do canal arterial. Síndrome de Eisenmenger é o que a gente falou da hipertensão arterial pulmonar dos pacientes que não são tratados de forma adequada ao longo do tempo. Minha criança só tem 15 dias. Coarctação da aorta grave vai cursar com choque, não é com essa clínica que está aí descrita de pulsos amplos. CIA e CIV são exemplos de cardiopatias de hiperfluxo que vão ser as próximas doenças que a gente vai comentar aqui na série. Então não perde, tá? Mas a clínica da CIA vai ser geralmente posterior. Em geral, ela tem um sopro que é de estenose pulmonar relativa, não é um sopro contínuo. E a CIV vai ser um sopro sistólico, não vai ser esse sopro contínuo que está descrito. E outra coisa é que a CIV não está relacionada à descrição de pulsos amplos. Então, realmente tem que ser a letra D. Então, notem que a gente vai falando de cardiopatias aqui, jogando, né, o jogo das questões de diagnóstico diferencial. Mas vamos seguir. Próxima questão, PSU Minas Gerais de 2019. Essa questão aqui mais rebuscada. Falando de uma criança, 23 dias de vida, que tem uma história de um parto cesáreo a termo, com peso de nascimento bom, 3,2 kg. Foi para a UBS com relato de que há uma semana começou a apresentar, olha aí, ó, cansaço às mamadas e suando muito. Olha comigo, pessoal. Você que aprendeu tudo nessa aula, já nota que era uma criança que tinha tido alta da maternidade bem, só que, olha, uma semana atrás, ou seja, ali aproximadamente 15 dias de vida, a minha criança começou a cansar e suar muito. O que é que deve ter acontecido? Pressão pulmonar caiu. Pressão pulmonar caindo, se eu tenho uma cardiopatia que permite um shunt esquerda-direita, ele vai piorar. Se ele piora esse shunt, eu tenho hiperfluxo pulmonar. Qual era a clínica de hiperfluxo? Infecção respiratória de repetição, cansaço às mamadas, sudorese, déficit ponderostatural, taquicardia, cardiomegalia e hepatomegalia, a gente já discutiu. Então aqui a questão está me dizendo um quadro clínico típico de uma cardiopatia de hiperfluxo pulmonar. Com isso, a gente já consegue, pessoal, perceber algumas alternativas que vão embora, mas vamos continuar. No exame físico, bom estado geral, taquipneia, pressão arterial, divergente, pulsos amplos, pré-corde hiperdinâmico e sopro contínuo com irradiação e audível também no dorso. Olha aí, pessoal, pressão arterial divergente, amplitude aumentada, sopro contínuo e clínica de hiperfluxo. Quem é que eu estou falando? Persistência do canal arterial. Coarctação da aorta, estenose aórtica valvar, não vão cursar com pulsos de amplitude aumentada, porque eu tenho obstrução da saída do ventrículo esquerdo. Então, meu paciente com essas patologias vai ter um pulso reduzido. Então, lembra, fisiopatologia. Então, a letra A e a letra C, pessoal, a gente anula. Felipe, comunicação interatrial, a gente já comentou. Geralmente, a clínica, ela é mais tardia e meu paciente não tem sopro contínuo. Ele é um sopro, em geral, de estenose relativa da pulmonar. Então, aqui, a gente anula de novo a letra B. Olhem que as coisas se repetem. Então, vamos para a última desse Aprendendo com Questões. Então, SUS São Paulo 2019 traz uma questão relativamente difícil, porque me adiciona algumas coisas da semiologia para vocês lembrarem. Eles falam de Pedrinho, de 6 meses, que está oligossintomático, na verdade tem sintoma nenhum, porque ele tem um ganho adequado de peso, a mãe nunca notou nada, ele está ativo, mas no seu exame físico você notou um sopro sistólico no foco pulmonar e um desdobramento fixo da segunda bolha. Por que que ele, pessoal, tem alguma patologia? Por causa disso aqui, ó. Ele tem um desdobramento fixo. Se tem desdobramento fixo, tem patologia, tá? Por quê? Porque a válvula aórtica e pulmonar, que vai determinar essa segunda bolha, elas podem até, em alguns momentos, serem desdobradas. Mas é um desdobramento que não é fixo, é um desdobramento intermitente, porque ele vai variar com a ins e com a expiração. Quando se torna fixo, tem problema, porque a aórtica e a pulmonar estão se fechando em tempos diferentes, de forma fixa. E se eu penso que tem um sopro sistólico no foco pulmonar, a maior chance é que aqui, o ventrículo direito, ele esteja fechando posteriormente ao ventrículo esquerdo. Então, pensando nisso, ele deve ter uma patologia. Vamos ver qual é a alternativa que responde a isso. A letra A fala comunicação interatrial. Comunicação interatrial pode fazer isso? Pode, porque é uma cardiopatia de hiperfluxo pulmonar,
eu vou ter um fluxo aumentado, né, do átrio esquerdo para o átrio direito, que chega no ventrículo direito e aumenta o fluxo para o pulmão. Então esse pulmão vai tendo hiperfluxo, depois vai tendo um aumento da resistência vascular pulmonar, e aí essa válvula pulmonar vai fechar depois da válvula aórtica, então pode explicar esse desdobramento fixo, só que olha o que ele fala, que tanto o sopro como o desdobramento fixo são decorrentes do shunt da direita para a esquerda. Não, pessoal, o shunt é esquerda-direita, é uma cardiopatia de hiperfluxo. Felipe, esse sopro sistólico em foco pulmonar poderia ser da CIA? Pode. A gente vai focar isso na aula de CIA, mas sim, comunicação interatrial vai ter um sopro de estenose pulmonar relativa. Então vai ser lá no foco pulmonar que a gente vai escutar. Mas de qualquer forma, como ele falou, shunt direita e esquerda, você já anulou. A letra B falou, estenose da válvula pulmonar, tanto o sopro como o desdobramento são decorrentes da própria estenose. Vamos lembrar, pessoal, estenose da válvula pulmonar vai cursar com a dificuldade de abertura dessa válvula. Então, o problema do desdobramento fixo não é ele, porque eu não estou tendo um fechamento posterior. Então, aqui, a gente também anula a letra B. E lembrem outra coisa, tá? Estenose de válvula pulmonar, para trazer realmente uma clínica mais importante, vai ser de cianose, porque é uma obstrução ao fluxo do ventrículo direito. Mas para essa questão, já lembrando que não cursa com desdobramento da segunda bulha causado pela estenose, a gente anula essa alternativa. A letra C fala, persistência do canal arterial. Deve ser nossa resposta, né? Claro, e é. Por quê? Porque é a nossa aula. Então, a persistência do canal arterial vai ter um fluxo aumentado para o pulmão, vai ter um aumento da resistência da circulação pulmonar, e aí o ventrículo direito vai sempre trabalhar sob uma pressão que ele não queria. Então, essa pulmonar vai demorar mais para fechar. E aí, nesse caso aqui, o sopro, como o desdobramento fixo, são decorrentes do shunt da esquerda para a direita. Perfeito. Notem que essa questão foi maldosa, né? Porque o sopro típico do canal arterial é como? Cisto, diastólico e maquinaria. Não só sistólico, apesar sim de poder aparecer, mas usual que as questões coloquem é o cisto, diastólico e maquinaria. Mas tudo bem, a letra C vocês vão ver que é a melhor resposta. A letra D fala tetralogia de Fallot e o desdobramento fixo é decorrente da malformação da válvula pulmonar e o sopro ao hiperfluxo pulmonar? Não, porque a tetralogia de Fallot, vocês vão ver que vai ter 4 alterações, uma delas é a estenose pulmonar, a outra é a CIV. E o sopro, em geral, é da CIV. Então, não é associado a esse hiperfluxo pulmonar, até porque, como tem estenose pulmonar, o fluxo para o pulmão está reduzido, é hipofluxo. Então, outra cardiopatia que a gente vai conversar muito bem nas próximas aulas. E a letra E fala de comunicação interventricular e explica que tanto sopro como desdobramento fixo são decorrentes do shunt da esquerda para a direita. Aí lembra, pessoal, CIV tem sopro no foco pulmonar? Não, porque o sopro não é no foco pulmonar. O sopro geralmente aqui é na borda external esquerda média, baixa. Então aqui a gente também anula. Com isso, a gente termina esse Aprendendo com Questões, dando início à série Cardiopatias Congênitas. Espero que vocês tenham gostado. Marca aqui embaixo qualquer dúvida, a gente está aqui disponível e, claro, já fica o convite para o próximo Aprendendo com Questões, que a gente vai conversar sobre comunicação interatrial.